Oi, som, ei, a. Glória a Deus. Pai Senhor, meus irmãos, nós estamos dando início mais uma live de Escola Bíblica Dominical, né? E bom dia para todos, a paz do Senhor. Nós já estamos aqui, nós estamos em 3, com o auxílio também aqui da minha filha Daça. Nós vamos estar estudando a lição de número 10, 7 de junho de 2020, a intercessão pelos Efésios. Nossa saudação para todos que estão conosco já. Ainda pouquinha gente. Cadê o povo, Jesus? Cadê você? Todo domingo, Escola Bíblica Dominical. Contamos aí com a sua participação. Hoje vai estar me ajudando aqui. Eu vou contar com a ministração do presbítero Israel e do diácono Ronaldo, né? O comando vai ficar com o irmão Israel, vou ficar aqui no meu cantinho. Hoje eu não vou fazer interpelações, não vou ficar quietinho, vou deixar isso sob o comando. O irmão Israel é o nosso segundo superintendente. É isso, né? Eu sou o primeiro, você é o segundo, né? Isso. É o vice, né? Vice agora tem muita força, né? Tem um vice aí que ele é forte, né? É um mourão. Meus irmãos, vamos orar. Glória a Deus. Por favor, vai compartilhando, vai chamando aí a família, pra gente ter uma manhã de aproveitamento, uma manhã de aprendizado, né? Onde a gente possa acrescentar conhecimentos e também acrescentar graça, crescer na graça e crescer no conhecimento. Esse é um trabalho da Igreja Assembleia de Deus Templo Central em Juazeiro do Norte, que em virtude da pandemia da Covid-19, hoje
80 dias, do dia 20 de março para cá, 80 dias que nós estamos em isolamento social, em especial a igreja sendo privada da liberdade de cultuar no sentido de congregar, né? Porque ninguém pode privar a igreja de cultuar, nós continuamos mantendo os cultos online, fazemos culto em casas, né? Quando os irmãos querem uma visita, nós fazemos, oramos, ministramos ceia, né? Fazemos cultos na rua. Ontem nós fizemos uma Santa Ceia drive-thru e nós montamos a mesa do Senhor na calçada da nossa igreja sede. Fizemos a transmissão depois, né? Foi feita a gravação e depois a gente publicou no Face, no YouTube. Foi lindo ontem, mais uma vez, segunda vez que a gente faz na sede uma ceia com esse estilo drive-thru, em que os irmãos vão de passagem, pegam o pão, comem, bebem o cálice e seguem para suas casas, não podendo haver aquela aglomeração. Graças a Deus já estamos sinalizados aí de que está terminando. Nós vamos viver o novo normal, né? Novo normal. Mas vamos fazer uma oração, vamos começar. Já temos aí 24 irmãos no Face, 12 no YouTube. Compartilhe, chame outros irmãos. Vamos aumentar aí, vamos dobrar e depois triplicar. Vamos fazer isso para a glória de Deus. Vamos orar. Querido e eterno Pai, maravilhoso Senhor, Deus santo e soberano, digno de glória, digno de honra, de louvor, eu rogo junto com meus irmãos a tua graça e a tua misericórdia sobre nós, sobre o teu povo em todo lugar, aqueles que vão estar nesta live, ó Deus, conosco, Senhor, em seus lares, em seus postos de trabalho, ó Pai, atentando para a palavra do Senhor. Como peço também a bênção do meu Deus sobre as outras transmissões de lives, onde teus filhos e filhas estarão ministrando a palavra nesta escola bíblica, neste domingo, ó Deus eterno. Pedimos a tua bênção, Santo de Israel, vem receber o nosso louvor e a nossa adoração e ministrar sobre nós a unção, ó Deus, de sabedoria e de graça, para sermos aqui canais de bênção à vida das pessoas. Perdoa o que não te agrada em nós, abençoa, Senhor, a nossa cidade, a nossa região, nosso estado e nação, meu Deus, e nos livra desses males, ó Deus, presentes. Nós rogamos a tua bênção, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Nós vamos louvar ao nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia. E antes eu quero dar a oportunidade, a Daça, me ajude aqui, para os nossos irmãos trazerem suas saudações iniciais, presbítero Israel. Amém, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos, Pai do Senhor, pastor Flávio. Amém. E estamos felizes em estar aqui mais uma vez, né? Encerrando esse segundo trimestre praticamente, a lição de número 10, e creio que Deus vai falar poderosamente ao teu coração, né? Vamos falar aqui, comentar sobre o ministério da intercessão, o poder da oração. É exatamente uma arma poderosa que a igreja tem utilizado nesses dias de pandemia, né, pastor? Hoje já são 80 dias, né? 80 dias. 80 dias. E nós estamos aqui para falar do amor de Deus e contar com a sua audiência e o seu compartilhamento nesta Escola Bíblica Dominical Online nesta manhã. Amém? Paz do Senhor para os meus irmãos, Diácono Ronaldo aqui. E hoje nessa lição nós vamos aprender que através da intercessão nós vamos chegar a uma conclusão de que o amor de Deus, ele é de uma forma tão importante para as nossas vidas, porque nós, seres humanos, não temos condições de amar a nenhuma pessoa, se não tiver o auxílio do Espírito Santo. Verdade. Muito bem, muito bem.
Eu pensei que ia continuar. Meus irmãos, aqui, glórias a Deus. Amém. Menos um pouquinho. Meus irmãos. Aí, tá bom. Bom, vocês viram aí, eu estou mais distante, eu não vou usar máscara aqui. Ontem eu preguei o culto inteiro, ministrei de máscara, né? Inteiro. Quem pode ver as imagens aí, pode conferir. Mas eu estou aqui, quem vai ministrar são eles, e pela proximidade deles dois, né, falando quase um de frente para o outro, eu pedi que eles usassem a máscara, né? O Ronaldo está... Tinha mão branca no Ceará, né? É mão preta, Ronaldo. Ô senhor, cuidado que a segregação que está acontecendo lá nos Estados Unidos está causando... O senhor pode... Mas a aula de hoje vai falar sobre isso. Mas... Não, a gente intercede também, intercede. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, então, ninguém nem viu, porque você não estava na filmagem agora. Tá bom? Mas vai ver daqui a pouco. Meus irmãos, então, nossos irmãos vão ministrar a lição de hoje e nós vamos louvar um dos hinos que é indicado para que a gente possa então passar aqui para o irmão Israel. Vamos cantar o hino 83 da harpa cristã. Pega aí a sua harpa, cante conosco o hino 83 da harpa cristã e na sequência o nosso irmão Israel já vai então trazer a palavra de 83. E houve uma interrupção aqui. Deixa eu consertar aqui. Pronto. Mais perto de Jesus procuro sempre eu chegar. Mais belo que o ouro do sol nada te mirar. Em pensamentos, sonhos, tanta glória nunca vi. Pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. A estrela resplendente da manhã é minha luz, o lírio dos vales é o bom Senhor Jesus. Suave e doce é o cheiro que só vem de ti, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Se mágoas vêm me perturbar, o bálsamo ele tem, me toma nos seus braços e assim descanso bem. Na cruz levou Jesus o meu pecado sobre si, pois ele é mais belo do que eu jamais previ. Não posso explicar quão meigo é Jesus, mas face a face no teu lar eu te verei, Jesus. Aleluia. Aleluia. É bom demais Glória esse a hino. Jesus. Glórias a Deus. Glórias ao Senhor. De novo, não. Aleluia. Meus irmãos, então, vamos aqui mandar-se. Eu vou passar agora a palavra para o nosso irmão Israel. E ele vai estar aí conduzindo, você administra aí, dá a oportunidade
Vocês façam aí, né? Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos então dar início propriamente à aula de hoje, a lição de hoje, lição de número 10, 7 de junho de 2020. O título da lição: A intercessão pelos Efésios. O texto áureo: Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15. Verdade prática diz assim: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Então nós vamos proceder com a leitura bíblica em classe. Está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículos 14 a 21. O diácono Ronaldo faz essa leitura em nome de Jesus e a oração após a leitura. Amém, glória a Deus. Efésios capítulo 3, versículo 14 até o 21, diz assim, a partir do versículo 14: Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Pai amado e santo, glorioso Deus, fizemos uso da Tua palavra nesse exato momento, meu Senhor, que o Senhor possa, de uma forma poderosa, através do Teu Espírito Santo, tocar nos corações, para que nós venhamos a sentir essa necessidade de termos o amor de Deus arraigados em nossos corações. Meu Deus, desperta a mim, desperta o irmão Israel, meu Deus, desperta o pastor Flávio cada vez mais. Ó Senhor amado, toma a primazia, meu Deus, desse trabalho nessa manhã. Assim nós te oramos, meu Deus, assim nós te agradecemos por fé, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, meus queridos, amados irmãos, esta lição ela tem 3 objetivos. Nós vamos refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito, destacar a necessidade, o segundo objetivo, da igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus, e terceiro, conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos. Nós vamos iniciar aqui, vamos ficar trocando ideia, né? Irmão Ronaldo, em nome de Jesus. E essa leitura de hoje e essa leitura bíblica em classe que o nosso diácono Ronaldo acabou de fazer e o título da lição, a intercessão pelos Efésios, é a segunda oração que Paulo faz na carta que ele escreve à igreja de Éfeso, né? A primeira oração está lá no capítulo 1 e ele vai na primeira oração pedir iluminação, ou seja, conhecimento. Ele vai pedir entendimento e compreensão. Nessa primeira oração, ele vai pedir a Deus, digamos, o protocolo, né? A teoria. Ele vai partir para a teoria de como compreender, de como entender. E a segunda oração é exatamente essa, a partir do versículo 14 do capítulo 3, que ele vai orar por capacitação, ou seja, unindo a teoria à prática. Essa é a proposta que o apóstolo Paulo nos apresenta na manhã deste dia. E o que a gente aprende, uma das lições, das muitas lições que a gente pode extrair nesses poucos versículos e na aula de hoje,
é que nenhuma força ou prisão ou algema, porque o apóstolo Paulo estava, segundo os historiadores, sim, preso e literalmente algemado, né, pelo tornozelo. E isso era, digamos assim, 24 horas, né? Era uma limitação do apóstolo Paulo. Porém, uma coisa que não... Apesar que era uma prisão domiciliar, ou Exatamente. seja, porque ele podia receber visitas, mas não podia sair como... Não podia sair. O presbítero Israel frisou muito bem pela questão de estar na questão de algemado. Né? Algemado, exatamente. Agora, algo que não prendia o apóstolo Paulo era a sua capacidade de orar. Né? Eita, então, glória! preso, algemado, limitado, a sua mente ela ia além. Né? A sua mente ela alcançava os céus através da oração. E ele faz isso com muita propriedade. E no capítulo 1, versículo 16, ele vai dizer: eu não cesso de orar por vós. Então a vida do apóstolo Paulo não era vida de ociosidade. Eu estou preso aqui, de chateação, de murmuração, de reclamação. Não. A vida do apóstolo Paulo era uma vida de propósito, de objetivo. E um dos propósitos, dos objetivos do apóstolo Paulo era estar orando pela igreja do Senhor Jesus na cidade de Éfeso. Então, ele nos passa aqui instrução e nos passa também a questão da prática. Quer vencer as situações da vida? Ore. Quer prosperar, crescer, compreender as riquezas da grandeza de Deus? Ore. Ponha a sua vida em oração em nome de Jesus. Então, ele, na verdade, está nos dando um modelo para que a gente venha também ter esse sucesso, né? Diariamente, para adquirir vencer as batalhas que irão surgir dia a dia. Exatamente. Porque a gente só pode ter esse sucesso, só podemos obter a vitória se nós tivermos um modelo. E aí Paulo, de certa forma, ele vai dizer: sejam meus imitadores, porque eu estou imitando a Cristo. Então ele traz alguns modelos que é de suma importância para a nossa vida. Exatamente. E aqui, antes de iniciarmos no tópico 1, irmão Ronaldo, ele no versículo 14, ele vai dizer: por causa disso me ponho de joelhos. Qual era a causa? Né? A causa está exatamente no capítulo 2, do versículo 11 até o 22. Havia, amados irmãos, uma separação. Havia uma barreira. Estávamos brincando agora sobre a questão da segregação, né? Havia uma segregação, havia uma divisão, né? Judeu odiando o gentio, gentio odiando o judeu. Havia uma disputa, havia uma luta racial, havia uma luta cultural, uma luta comportamental. E o apóstolo Paulo ele se põe de joelhos exatamente em relação a isso. E quando ele se põe de joelhos, ele se põe de joelhos na certeza de que Deus é poderoso para desfazer toda e qualquer barreira. Mas essa segregação que a gente vai ver, presbítero Israel, que essa segregação era praticamente em toda a igreja de Cristo. Exatamente. Havia um mundo dividido. Era um mundo dividido. Eu e o pastor Flávio, na aula passada, a gente falou sobre isso justamente na igreja de Roma. A igreja de Roma ela não foi fundada por Paulo, não é o assunto da lição de Éfeso, mas nós estamos dentro do contexto aqui, que havia uma grande segregação lá, porque a igreja foi fundada lá por judeus que foram para a festa de Pentecostes, quando desceu o Espírito Santo, eles formaram a igreja lá em Roma. Depois eles eram tão ortodoxos que não quiseram obedecer o imperador baniu esse povo. Quem tomou de conta da igreja foi justamente os gentios. Mas quando os judeus puderam voltar com a morte do imperador e a vinda de outro que já não mais perseguia os cristãos, aí ficava aquela birra tem que circuncidar, tem que fazer isso e aquilo. Exatamente. E aí Paulo tem um cuidado tanto que eu falei nas duas palavras no grego, que era cariz, ele vai dizer graça, cariz para os gregos, e ele diz shalom para os judeus, para não atingir nenhum e nem outro. Exatamente, graça e paz. É a saudação universal de Paulo em relação à igreja de Jesus Cristo na face da terra, né?
Então, ele diz, por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele vai mostrar que só a cruz de Cristo poderia unir esse mundo dividido. Só a cruz de Cristo poderia reatar laços espirituais e consanguíneos também, porque havia consanguinidade, exatamente porque muitos daqueles gentios eram oriundos de Samaritano e que havia uma mistura. Isso! Né? Então, Paulo ele vai dizer, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz. Em outras traduções, chegaste perto. Chegaste perto, exatamente. Porque ele que é em Cristo Jesus é a nossa paz. E só perante ele é que Paulo acha exatamente caminho para promover esta paz. Ele diz, eu me ponho de joelhos perante quem? Perante César? Não. Perante a igreja que se acha iniciadora de tudo? Não. Eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, perante Deus. Então, ele lança a mão da paternidade de Deus. Aliás, essa palavra aqui, do qual toda a família, né, tem a ver com paternidade, tem a ver com pátria. Né? Então, quando aceitamos a Cristo Jesus, quando pertencemos a Cristo Jesus e nos deixamos ser levados, como vai ser comentado aqui ainda nesta lição, pela influência do Espírito Santo, aí a gente tem essa ligação de irmandade, não só chamando de boca para fora de irmão, mas sentindo a pessoa exatamente como irmão pelo sangue de Cristo, porque o que corre nas nossas veias, na veia da igreja do Senhor Jesus, é o sangue dele. Amém? Então, nós vamos aqui dar início a esta aula, né? A introdução. A aula já começou. Eu estava falando dos dois primeiros versículos, os 14 e o 15, porque irmão Ronaldo, gostoso. porque o comentarista ele não faz essa exegese, essa anamnese dos versículos 14 e 15. Eita, glória! É inenarrável! Vamos lá, meu filho. Então, a lição ela está a partir do versículo 16, né? A partir do versículo 16, irmão Ronaldo. E a introdução diz o seguinte: após revelar o mistério oculto e todas as suas dádivas, apóstolo Paulo passa a orar em favor da igreja de Cristo. Na intercessão paulina aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno em ser glorificado. Nós vamos falar com mais propriedade sobre esta glorificação no final. Vamos falar também no início aqui, mas no final também. Então tudo vem dele e volta para ele. Resumindo, é isso. Refletir sobre a oração intercessora do apóstolo Paulo e o tema desta lição. Então nós vamos entender isso, amados irmãos. O poder da intercessão. A oração, ela é a arma que a igreja dispõe. Eu vi outro dia, irmão Ronaldo, pastor Flávio, um meme onde tinha a figura, né, a caricatura do inimigo e a caricatura de Deus. E aí o inimigo dizia assim: eu consegui fechar todas as suas igrejas. Aí a resposta: aí que você engana, eu abri uma igreja em cada lar. Então, a oração é exatamente esta ferramenta, esta arma poderosa que Deus entregou à igreja dele na terra para este tempo de pandemia não ser de reclamação, mas de glorificar, se colocar de joelhos por causa disto, por causa da pandemia que está tentando separar a igreja do Senhor Jesus. Nós vamos nos colocar de joelhos, vamos continuar de joelhos intercedendo para que Deus intervenha, porque só Ele promove cura, só Ele promove paz, só Ele promove salvação e libertação em nome de Jesus. Então, irmão Ronaldo, o tópico 1, ele vai ser subdividido, né, sobre as riquezas da sua glória, fortalecidos com poder e habitados por Cristo, né? O tópico 1 vai abordar exatamente os versículos 16 e 17. Isso. Né? 16 e 17. Ele vai dizer: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Mas nós vamos nos deter. Que riquezas são essas? As riquezas da glória de Deus. O apóstolo Paulo, é interessante isso, né?
O apóstolo Paulo ele está sendo ousado. Eu estou instigando aqui, viu, Exatamente. O apóstolo Paulo ele está sendo ousado. Ou seja, o apóstolo Paulo ele vai lançar mão do somatório dos atributos de Deus. Ele vai lançar mão do somatório dos atributos de Deus. Então, os atributos de Deus são o quê? Bondade, amor, não é isso? Benignidade. Então, são atributos de Deus. Agora, o somatório desses atributos é a glória de Deus. Então, Paulo evoca. Paulo, ele se apresenta de Deus... Mas eu não conheço a glória de Deus, eu não tenho noção. Como é que eu vou abrir mão de alguma coisa que eu estou vendo agora, eu estou usufruindo agora nesse mundo, para me trocar por uma coisa abstrata? Essa certeza só tem quem tem o Espírito Santo habitando em si. Eita glória! Ele vai trocar o que é temporal pelo eterno quando ele tem certeza de que o Espírito Santo habita nele. Então, quando Paulo ora, ele não... É interessante. Eita, é massa demais isso aqui. É muito bom. Essa é muito bom. Aí eu vou... Ronaldo, olha, como é interessante. A Bíblia é a prova da glória de Deus. E a oração é a evidência dessa glória na igreja. Oh, aleluia. A Bíblia é a prova da glória de Deus. Porque o apóstolo João ele vai dizer que lá no capítulo 1, que Jesus Cristo, ele se tabernaculou, ele se fez homem. E vimos a sua glória, como a glória do Pai, do unigênito Filho de Deus. Então, a glória, ela é a apresentação, a Bíblia Sagrada é a apresentação da glória de Deus. E a oração é a concordância da evidência dessa glória. Aleluia. A oração é entendendo que Cristo em nós é a esperança da glória. Mas eu só posso dizer isso, eu só posso verbalizar isso, eu só posso declarar isso quando realmente Cristo está em mim. E esse está em mim é a ação do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ruach HaKodesh. HaKodesh. Exatamente. Espírito Santo. Kodesh, santo. Ruach, sopro no hebraico. Exatamente. Então, as riquezas da sua glória. Paulo apresenta a sua oração confiando nessas riquezas. Confiando por quê? Porque ele foi transformado. Confiando por quê? Porque no caminho de Damasco, ele foi encontrado. Ele não encontrou, mas ele foi encontrado. Então essa é a diferença. Ele não teve um encontro. Teve um encontro porque Cristo, Deus, marcou aquele encontro com ele. Né? Tanto que quando Deus dá o primeiro sinal, ele se perturba e diz: quem és, Senhor? Então ele não sabia até então. E aí Deus diz assim: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, a partir desse momento, Deus estava envolvendo Paulo nessa glória, e é exatamente isso aqui: as riquezas da sua glória, o somatório de todos os atributos de Deus. Ou seja, Paulo ele vai dizer as experiências que ele teve na Arábia, os 13 anos que ele esteve distante, no anonimato, e que aí ele foi envolvido por essa glória, mas glória no sentido, queridos, glória no sentido de que não só demonstrar um atributo de Deus, mas todos os atributos de Deus. O amor, a compaixão, era essa característica grande na vida de Paulo. Paulo, ele, digamos assim, se eximia. Paulo, ele saía de cena para que Cristo entrasse em ação. Aí, se a gente trazer para o lado material a qual nós estamos também falando, eu lhe perguntei como é que eu faço para acreditar, crer e deixar o que eu estou vendo. Paulo, quem foi o apóstolo Paulo? Ele era uma pessoa de classe média, né, alta. Ele saiu do seu país, nasceu na Europa, ele é europeu, mas descendente de judeu, né? Morava justamente ali numa colônia romana, mas foi morar, estudar justamente em Jerusalém, sendo não só criado, mas conhecendo toda a lei. Exatamente. Aos pés de Gamaliel. Educado. Então, Paulo era uma pessoa praticamente, dentro da sua profissão, que era
ele tecia tendas, trazendo para os dias de hoje, ele era um engenheiro. Isso. Trazendo para os dias de hoje. Então, ele era uma pessoa que estava sendo preparada para tomar de conta ali do sinédrio, porque ele era fariseu, né? Ou então, quem sabe, mais na frente, ser uma das autoridades do Império Romano. Mas Paulo, ele diz em Filipenses, com outras palavras, eu vou só sintetizar aqui, ele diz: eu considero toda essa pompa, todas essas coisas que eu conquistei como esterco pela excelência de conhecer a Cristo. O pastor Flávio até falou domingo no culto, né? Então, eu considero tudo isso que eu conquistei, o conhecimento, ter dinheiro, ter fama, como nada. Nada. E na igreja, a igreja de Corinto, saindo um pouco aqui da igreja de Éfeso, ele vai escrever para a igreja de Corinto, na sua primeira carta, ele diz: não que por nós tenhamos capacidade alguma, porque a nossa capacidade vem de Deus. E quando ele diz capacidade, ele está falando de intelecto, ele está falando de fluir nos vários idiomas que ele conseguia fluir. Mas ele disse: não que por nós tenhamos capacidade alguma, porque a nossa capacidade vem de Deus. É exatamente o que ele vai falar, né? Fortalecidos com poder interior. O que é que Paulo está falando aqui? Ele está falando da capacitação para a vida. E essa capacitação para a vida, ela só é possível pela ação do Espírito Santo. Não existe. A Bíblia ela vai dar no Novo Testamento mais de 240 referências sobre a ação do Espírito Santo na vida da pessoa e da igreja. E só o livro de Atos registra 59 vezes a ação do Espírito Santo, né, para uma vida vitoriosa. Eu posso dizer não ao pecado? Posso, mas eu digo no poder do Espírito. Não é questão de isolamento social. Eu vou passar 7 dias dentro de um quarto me consagrando e tal. Se não se submeter à ação do Espírito Santo, de nada valerá essa reclusão. Uma prova irrefutável do que o Israel está dizendo, que a igreja ela estava toda reunida, né, no cenáculo, mas quando veio o Ruach, né, o Espírito Santo que desceu ali, eles tiveram ousadia, né, de uma forma tão implacável que ninguém parou mais a igreja. Uma prova diz que Atos dos Apóstolos, o Lucas ele vai dizer: mas recebereis poder, né? E sereis desceis sobre vós o Espírito Santo. Então... E aí ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Na época os confins da terra era a Espanha, era onde Paulo queria chegar, né? Era a terra dos bárbaros. Na verdade, bárbaros naquela época era todo mundo que não tinha a mesma linguagem ou dos romanos, né? Isso. Então, tereis ousadia, poder. Né? E essa ousadia, esse poder, ele é oriundo, ele é manifestado, ele é entregue pelo Espírito Santo. Então ele vai falar: fortalecidos com poder, um poder interior. Olha como é interessante o que ele registra. Para que Cristo, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. O que essa palavra corroborado? É dar mais força para você agir com propriedade, você agir com segurança, certeza naquilo que você está fazendo. Então é o Espírito Santo quem capacita. É o Espírito Santo quem promove, é o Espírito Santo quem lapida o homem. Não. O homem pode até... Eu tenho várias faculdades, eu tenho isso e aquilo, mas se ele não se deixar ser levado pelo Espírito Santo... Foi isso que Paulo registrou em 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu tivesse todo o conhecimento do mundo, e se não tivesse amor, e esse amor é o quê? Um dos atributos de Deus. É uma das ações do Espírito Santo. É um dos gomos do fruto do Espírito. Amém? Oh, glória. Então, fortalecidos com poder. E aí ele continua: habitados por Cristo. Aqui é interessante, é muito legal, é sensacional isso, porque
Porque Paulo, a palavra habitação, ela tem duas variáveis no grego, né? Tem o pairokel e o katoikel. O pairokel é, digamos assim, aquela habitação que você tem... É permanente. Não. O pairokel, ele é aquela habitação que você, por exemplo, vai viajar, como eu, no caso, viajo, e eu ligo agendando um pernoite, uma diária no hotel. Certo, É o pairokel, uma habitação passageira, né? O pairokel é uma habitação passageira. E aí, o que é que acontece? Quando eu chego no hotel, a cama que eu durmo não é minha, a água que eu bebo não é minha, né? O lençol que eu uso não é meu, a toalha que eu uso no banheiro não é minha, até o sabonete não é meu. Então é pairokel, uma habitação passageira. E o apóstolo Paulo, ele usa a expressão katoikel. Katoiken. Katoiken ou katoikel. Isso. Tanto faz, né? Tem as duas formas de pronunciar, tá certo? E aí ele diz assim, ó, para que Cristo habite, é o katoiken ou katoikel, para que Cristo habite. E tem é interessante, esse habitar aqui de Cristo, sabe o que é? É você entregar a chave da casa para Jesus. É isso que eu estou à porta. E bato. Se alguém ouvir e abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. E aí a gente já ouviu uma mensagem do pastor justamente dizer que você só convida alguém para comer à mesa se tiver koinonia no grego. Comunhão. Tá entendendo, amado? Você que está assistindo esta escola bíblica, aprendendo muito grego e hebraico. Cristo quer habitar em você. Mas Cristo não quer ser uma habitação passageira. Cristo quer ser uma habitação permanente. Você precisa entregar as chaves da casa para Ele. Quais são as chaves? As áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida. Cristo precisa ter acesso absoluto. Cristo precisa ter acesso irrestrito ao teu coração, à tua vida. Amém? E ele ora para que Cristo habite pela fé. E esse habitar, haverá resistência. O Deus Emanuel, eu até já comentei com o pastor Flávio aqui uma das lições, a palavra Emanuel no hebraico é Imael. Homem, El, Deus, e o homem Deus dentro do homem. Então Deus Deus quer habitar dentro do homem. São 3 palavrazinhas chaves que nós temos que guardar, porque isso vinha sendo falado, ventilado no Antigo Testamento. Que Deus não iria mais estar dentro de uma caixa. Deus não habitava, nem Salomão numa arca. Deus não iria habitar, Deus iria habitar dentro do ser humano. E a palavra Emanuel, no hebraico semítico, né? Já que nós estamos falando aqui, literalmente significa Deus no projeto. Eita glória! Então, o que é que nós queremos dizer? Você é projeto de Deus. E Deus quer assinar este projeto. Já viu Oscar Niemeyer? Todo mundo conhece a assinatura de Oscar Niemeyer. Tá lá. Como é que se diz? É inconfundível. Inconfundível os traços dos desenhos de Oscar Niemeyer. Assim também é um homem habitado por Cristo Jesus através do Espírito Santo. Os traços de Deus na vida dele serão também manifestados. E alguém vai, meu Deus, o que aconteceu? Fulano era tão esquisito, era tão diferente, era tão cheio de nós. Foi ele que deixou Cristo habitar pela fé. Deus retomou o projeto na vida dele. Porque enquanto você estiver querendo levar a sua vida projetando da sua maneira, do seu jeito, é o que eu disse outro dia pregando na cruzada, em que Zaqueu, ele sobe na árvore para ver Jesus. E Deus me fez entender, o Espírito Santo me fez entender, isso não é Google, o Espírito Santo me fez entender que subir na árvore é mérito humano, subir na árvore é método humano, subir na árvore é projeto que o homem faz para chegar perto de Deus, ou pelo menos enxergar Deus de perto.
Pelo menos Então, foi a atitude da Torre de Babel. dele. A Torre de Exatamente. Babel, a torre de que eles Exatamente. queriam subir até o limite dos céus. Aí quando Jesus chega debaixo da árvore, assim, ei, Zaqueu, não é pelo teu projeto não, desce depressa, porque hoje eu vou entrar na tua casa, o meu projeto já está estabelecido para ti. E esse projeto, ele só tem continuidade quando você recebe pela fé, porque o apóstolo Paulo diz, para que Cristo habite pela fé, aonde? No vosso coração. Eita, aleluia! Glória Então, a Deus. O habitar em Cristo significa isso. Deus tem a chave, Deus tem domínio sobre as áreas da sua vida. Segundo, esse habitar aqui é onde você se sente bem. Né? É gostoso, a gente passa o dia todo aqui nesse escritório do pastor, porque, do pastor Flávio, porque a gente se sente bem estar aqui. Você já chegou numa casa onde você é oprimido, você, meu Deus, o que é que está acontecendo? Mas você já chegou, por exemplo, em casa, que é chão batido, que é de taipa, digamos assim, que existe muito ainda no Brasil afora, e você diz, meu Deus, que local mais gostoso, mais aconchegante, você se sente bem. Então, o habitar em Cristo é você chegar perto de outra pessoa e se sentir bem. Rapaz, que irmão de Deus, que coisa maravilhosa. Parece que aquele homem tem a Jesus, é Deus purinho na vida dele. É o habitar em Cristo, é o sentir-se bem. E esse habitar, presbítero Israel, o que é que aconteceu mesmo? A gente vai ver nos evangelhos Jesus dando um exemplo. Estava lá a casa do camarada, toda bagunçada, né? Exato. Aí chega agora o Espírito Santo, ele chega, aí entra na casa, ele limpa a casa, adorna. É o terceiro aspecto do habitar, faxina, ele faz a limpeza. Faz uma limpeza, tira tudo que não prestava na sua vida, tudo, né? Não adianta mais, por isso que Paulo vai dizer, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas que anda agora segundo Ruach HaKodesh, o Espírito Santo de Deus. Então, ele faz aquela limpeza, depois da limpeza ele vai adornar. Isso fala de quê? Adornar. Vai trazer as riquezas dentro da sua vida, da glória de Deus. Para a sua vida. Aí depois acontece do camarada deixar aquela habitação, ou seja, o camarada, ele, né? Isso, o homem. O homem, né? Deixar o projeto de Deus e voltar para o projeto antigo. Aí dá tudo errado. Eita, aí volta aquele demônio e ainda traz mais outras bagaceiras. Exatamente. Mais 7. Exatamente. Aí tá feita a miséria na vida do ser humano. Exatamente. Mas o que eu acho lindo, irmão Ronaldo, dando continuidade à nossa aula, é que ele ora de joelhos para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Para que Paulo quer que Cristo habite no nosso coração? Para que Cristo se sinta bem e a gente se sinta bem perto de outra pessoa e ele promova faxina, limpeza, ele adorne. Eita, e para que glória. ele tenha acesso a todas as áreas da nossa vida. Para a gente pular de um pé só na igreja, para a gente falar em mistério de 24 horas. Para quê? Para que Cristo deve ser habitado? Para quê? E ele dá continuidade. Para que, estando arraigados e fundados em amor, para que a gente se aprofunde na comunhão e no amor. O poder, olha como é lindo, meu irmão, como é lindo. O Espírito Santo habita em nós, através de Cristo Jesus, que nos purificou e nos salvou, e o nosso nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus. Para que sejamos aperfeiçoados nele. O próprio apóstolo Paulo vai dizer aos filipenses que a boa obra que Cristo começou, ele vai aperfeiçoar. Então, que boa obra que ele começou? Quando você, pela fé, permitiu Cristo habitar em você. E a gente tem um grande problema, um grande defeito, de olhar para o irmão do lado e dizer, pelo menos eu estou melhor do que ele. Mas não foi para isso que Paulo orou, para que Cristo habitasse em nós, para a gente se comparar com outro irmão. Foi para que a gente se comparasse com Cristo. Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Né? Então, quando a gente se acha melhor do que o irmão, a gente está pior do que todos. Eita. Porque a gente está deixando de olhar para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. A gente está deixando de falar com o apóstolo Paulo, esquecendo-se das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, para que estejamos nos comparando. E não foi para isso que Cristo habitou em nós, se tabernaculou e nos envolveu com o seu Espírito Santo. Foi para que a gente se aprofunde
no amor. E é o tópico 2, irmão Ronaldo, já. Olha que coisa interessante. O que Paulo não aprovava, né, esse assunto que você está falando aí, de se comparar com o outro, né, a igreja de Corinto, né, a gente lê muito a ceia, né, Isso. né, o que Paulo não aprovava, ele disse, eu não vos louvo. Eu né? não vos louvo. Eu não vos louvo. Versículo 17, a partir do versículo 17, Isso. 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, está aqui, 11, 17. Nisto, porém, que vos dizer, não vos louvo. Não vos louvo. Ou seja, eu não aprovo, porquanto vos ajuntais. Não para melhor. Não para melhor, meu irmão. Sim para senão pior. Para pior. Ou seja, havia uma competitividade, havia uma coisa exacerbada de comparação. Eu sou melhor do que fulano. Cristo habita em mim, eu canto melhor, eu prego melhor, eu dou lugar na terra, eu profetizo. Tinha segregação era isso, lá era na isso. igreja de Corinto. Mas Paulo está orando na igreja de Éfeso para que Cristo habite em nós, para quê? Pedindo poder para quê? Pedindo poder para quê? Para pregar melhor? Não, pedindo poder para amar mais. Aleluia. Pedindo poder para quê? Para derrubar barreiras culturais, raciais e bestiais. Verdade. Porque tem gente que se comporta como animal. Sim, infelizmente. sim. É Quando isso ele que fala, Paulo vai dizer. Animal é que age por instinto. Por instinto. Exatamente. Mas o amor... Aleluia. A Bíblia diz assim, o amor, ela cobre multidão de pecado. Aleluia. Pastor, se tiver muita heresia... Quando é eu... Não. Quando é eu e Leonardo, ele fica... Ei, peraí, tá bom, isso aí não vai falar, não. Aleluia. Meu irmão, você está entendendo a palavra de Deus? Então, Paulo, ele pede mais poder para amar mais. É verdade. Você talvez esteja na sua casa... Eu ouvi um testemunho esses dias. Alguém comentando, diz assim, papai e mamãe... Olha, Israel, papai e mamãe esses dias têm tido uma confusão em casa. Ele não aguenta mais ficar em casa nesse negócio de quarentena. Porque ele é melhor que minha mulher. Não, aí ela dando testemunho, a filha dando testemunho, dizendo assim... Ele diz assim, é por isso que tanto casal se separa. Mas é exatamente esta falta de amor que leva à separação. Esta falta de comunhão que leva à divisão e à separação. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, quando vocês se ajuntam, eu não louvo, eu não bato palma, eu não agradeço a Deus, porque vocês se juntam não para melhor, mas para piorar a coisa. Então que você seja bênção na vida dos que estão à sua volta. Não só na sua casa, mas no seu trabalho, na igreja do Senhor Jesus. Amém? Então... A gente vai com isso, inicia, ele pede poder para quê? Poder para amar, arraigados e fundados em amor. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. E aí eu quero acrescentar, justamente nesse texto aqui, nesse tópico, a questão de que eu estava lendo o livro de Oséias, né, à tarde, e vendo, rapaz, é para derramar lágrima vendo um negócio Aleluia. daquele, meu irmão. Rapaz, você não conseguir derramar lágrima lendo o livro de Oséias. Deus vai dar orientação a Oséias. Vá lá, meu filho, vá lá. Mas, Senhor, a mulher falada, é com essa daí mesmo. É com essa mesmo, meu irmão. Ali, a profundidade do amor de Deus, meu irmão, para com a raça, claro, tipificando ali Israel... Isso. Mas é a raça humana. A raça humana. Porque foi falado na aula passada aqui, pelo justamente pastor Flávio, que dava a entender que era só para Israel, mas tinha posteridade a partir depois de Abraão. É o que Isaías também vai mencionar, né? Em alguns aspectos da sua profecia, a partir do capítulo 36, Isaías vai mostrar muito essa questão do homem se distanciando de Deus, do homem se prostituindo. O que é a prostituição? É você se envolver com outras coisas e não ter algo definido. Isso é prostituição. Não vai entender que é só o lado sexual, da questão de trair a mulher, o marido. Exatamente. Você se envolve com tantas coisas. Tem gente que diz assim, meu Deus, hoje eu vou para o centro espírita. Não, hoje eu vou para o centro de macumba. Não, hoje eu vou para a igreja. Isso é prostituição. O amor de Deus, ele cobre multidão de pecados. Mas quando você permite Jesus Cristo habitar no seu coração pela fé e deixar o Espírito Santo produzir amor, e você não vai precisar mendigar migalhas, mendigar
paixões passageiras, porque Cristo é o amor verdadeiro e eterno para a tua vida. Amém? Aleluia! Vamos dar lugar na terra, falar mistério. Glória a Deus. Amor é a virtude cristã. Ele diz assim, arraigados e fundados em amor. Ele usa duas expressões. Arraigados. Ele usa a expressão da botânica e uma da engenharia, Sim, né? sim. Da edificação. Então, a árvore, ela cresce para cima, logicamente, mas para ela crescer para cima, ela tem que crescer para baixo. E às vezes cresce mais para baixo do que para cima. Exatamente, as raízes. Então, meu irmão, se você não está crescendo, se você não está desenvolvendo, é outra orientação do apóstolo Paulo aos Filipenses. Ele vai falar aos Filipenses, desenvolva a sua salvação com temor e tremor, capítulo 2, versículo 12. Desenvolver a salvação com temor e tremor é estar arraigado em Cristo, porque Ele é a videira verdadeira. Né? Não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdides ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. João capítulo 15, versículo de número 6. Se não for, é mais ou menos por aí. Tá? Mas é o capítulo 15 do Evangelho de João. Então, ele diz assim, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos, os galhos. Existe uma teoria, isso é teoria, isso é fato, aliás, não é teoria, de que um ramo de uva, ele pode produzir fruto depois estando longe da vide, mas não produz por muito tempo. Então, para produzir fruto, para crescer, para desenvolver, você precisa estar arraigado. Eu preciso estar arraigado em Cristo Jesus, que é a videira verdadeira. Aleluia. O Pai é o viticultor, né? O Pai é o viticultor. Todo ramo que está em mim, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Eu não posso fazer nada sem Jesus. Não dá para falar de amor se o amor em mim não habita. Não dá para falar de comunhão se eu não tenho comunhão nem comigo mesmo. Eu brigo com a minha própria sombra. Isso é um problema, irmão Ronaldo. E eu ia até... Eu não Pode sabia, ir, não, vá. Eu não sabia, na verdade, que a vossa pessoa vinha, então já estava certo para colocar o pastor Flávio na parede aqui, né? Dizer assim, mas com um bom sentido. Dizer, isso. Eu dizer, pastor... Instigar. Instigar. Por que é que, mesmo nós estando na igreja, a gente vê uma pessoa que chegou agora e já está se destacando, cantando, pregando, tendo oportunidade, e você vai ficando para trás? Será que você está sendo provado e vai crescendo em você aquele sentimento de inveja, de incompetência, tantas coisas passam pela sua cabeça. Exatamente. Né? E aí era justamente, por que pastor? Isso aí é a falta do amor de Deus? O que é que acontece? Essa questão é bem interessante porque ela está muito linkada com o que nós falamos anteriormente. Então, eu não sou habitado por Cristo para me comparar com o outro. Eu sou habitado por Cristo para chegar à perfeição, à plenitude de Cristo. E o apóstolo Paulo vai falar, nós vamos encerrar com essas palavras, daqui a pouco, ele vai falar que a gente tem que ter a plenitude de Cristo, a plenitude do Espírito, a plenitude do Pai. Amém? E aí, tudo acontece pela palavra, porque Cristo vai dizer, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. João capítulo 15, versículo 3. Versículo 3. Isso. Então, a limpeza, água, exatamente, ela é promovida pela palavra. Então, essa pessoa que se enche de rancor, de inveja, de coisa mesquinha, ela deixou há muito tempo, ela não permite mais há muito tempo a palavra limpá-la. Ela está longe da palavra. Ela está perto da igreja, mas longe da palavra. Olha aí. Amém? Então, é por isso que muitas vezes algumas coisas dão errado, porque você procura uma igreja muito perto da sua casa, mas não procura uma igreja perto da Bíblia. Aleluia. Mas vem para a Assembleia de Deus. Deus está falando, Deus está falando. Dom Pedro II, 1569, que é a igreja bem pertinho da Bíblia. Amém? Próxima, andando com a Bíblia. Então, a questão não é procurar uma igreja perto de casa, é procurar uma igreja perto da Bíblia. Próxima com a Bíblia. Coadunada com a Bíblia, ligada com a Bíblia. E vós estáis limpos pela palavra. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Jesus só vai permanecer em você se você permitir, meu irmão.
Ele diz assim, permaneça em mim. Eu quero estar em Cristo. Eu quero gerar fruto. Eu quero ser útil para o reino. Eu quero amar. Eu quero poder para amar mais. Mas isso só vai acontecer se você desejar. Se você não quiser, nada feito. Quem aquela tiver sede, velha história. É quem tiver sede. Venha. Né? Se você não tem Permanecer sede. em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Irmão, tem muita gente queimada por quê? Porque não está na videira. Tem muita gente queimada por quê? Porque não foi alimentado pela palavra. Fica se queimando à toa. Verdade. E esse se queimar à toa, eu vou ser bem sincero, ele fala mal até da própria companheira, fala mal do pastor, fala mal do amigo, fala mal, quando tem ninguém de quem falar mal, ele vai falar mal de si mesmo. Mas minha vida é uma miséria, minha vida é uma desgraça. Não está arraigado. A sua raiz não está na palavra. Não está sendo trabalhado pela a palavra. Aleluia. Glória a Deus. Arraigados e edificados, fundados. Então, Que agora é a questão física. Física. A parte mais importante de um prédio é o quê? Aquela que ninguém vê. É verdade. Né? Aquela que ninguém vê. O alicerce, né? Tem que estar Né? alicerçado na palavra, Exato. edificado. É a parte mais importante do edifício, de um prédio. É aquele que ninguém vê, o alicerce. Então, um alicerce mal feito, um prédio Vai à ruína. vai à ruína. É. Aí Jesus diz assim, todo homem prudente que ouve estas minhas palavras e as pratica, eu vou compará-lo a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha, meu irmão. Aí a rocha é quem? Cristo Jesus. Aleluia. E a prudência é promovida pelo quem? Pela palavra. Quando a palavra penetra, quando a palavra chega, a prudência também vem. Porque todo mundo diz que tem fé. E é verdade, fé é o firme fundamento de algo que se não vê. Exatamente. Mas a fé que produz boas obras, a fé que nos traz a esperança, Aleluia. ela só pode vir por um canal, por um lugar. Não existe outro meio que nós podemos adquirir fé. A fé só vem pelo ouvir. Vou ver. E o ouvir a palavra de Deus. De Deus. Somente, Eita, aleluia. somente. Tá entendendo, varão? Tá entendendo, varoa? Criança, jovem, adolescente. Ouça a palavra, se alimente da palavra. O apóstolo Viva João... a palavra. Viva a palavra. E vai falar lá em Apocalipse, capítulo 1. Né? Capítulo 1. Olha o que ele vai dizer. Apocalipse, capítulo 1. Aí nós vamos para o terceiro tópico. Ele vai dizer, bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem Eita. as palavras da profecia e guardam as coisas que nela escritas estão. Ler, ouvir e guardar. Aleluia. Porque o tempo está Próximo. Então, eu preciso ler. Não, irmão Israel, eu não sou alfabetizado. Você pode ouvir. Ouvir. Ela Não. vem pelo ouvir. Pelo ouvir, exatamente. Aquele que lê, aquele que ouve e o mais importante, aquele que guarda. E o guardar é o quê? Praticar. Porque aquele porque que... eu ia botar uma Bíblia já aberta aqui. Exatamente. Estou guardada. Está ali. No instante, é o tanto de livro ali espacial aqui. Está tudo guardado. Exato. Guardar no coração. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra... Aí, coração aqui não é órgão. É kefaleia no grego. É mente. Intelecto. É o que nós vamos ver também aqui no tópico 3. Questão do intelecto. Da compreensão. Não é? Da compreensão e do conhecimento. Duas palavras que o apóstolo Paulo vai usar e nós vamos prosseguir aqui. Irmão Ronaldo, alguma coisa do terceiro tópico? A intensidade do amor de Cristo, quer falar? Não, pode dar Amém? continuidade aí. Amém. Então, Tá tranquilo. até aqui o apóstolo Paulo falou do amor de um para com o outro, do irmão para com o irmão. E agora ele vai abordar a compreensão do amor de Cristo por nós. O amor de Cristo por nós. Ele vai falar de dimensões que não podem ser medidas. Já pensou? Dimensões que não podem ser medidas. É mesmo. Que coisa interessante. Ele vai dizer assim, ó. Meu Jesus, é tanta passagem. É escola bíblica, irmão. Escola bíblica, É a gente isso lê mesmo. Bíblia, não é outra coisa. Lê Bíblia. Ele vai dizer, aí não está aqui na revista. Ele vai dizer assim, ó, para poderdes perfeitamente compreender. Então, a compreensão perfeita, ela só é possível quando eu estou
habitado por Cristo Jesus, pela fé, eu entendo a ação do Espírito Santo e eu me deixo ser trabalhado por ele. Para essa compreensão perfeita, ela só vai acontecer mediante isso. Com todos os santos. Detalhe, ele diz assim, poderes perfeitamente compreender com todos os santos. Ei, irmão, você não é dono da verdade, eu não sou dono da verdade. A verdade absoluta é a palavra de Deus. Aleluia. E a compreensão glória perfeita vem quando eu me deixo ser influenciado pelo Espírito. Ele diz assim, com todos os santos. Isso fala de quê? De comunhão, de reunião, de igreja, irmão. É verdade. A igreja, é como nós falamos aqui há pouco tempo. Cristo, cada lar é uma igreja. Né? Mas haverá um momento em que retornaremos a nos congregar. E essa compreensão perfeita, ela vai acontecer exatamente com todos os santos. Qual seja a largura, né? O comprimento, a altura e a profundidade. Essa largura. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. O seu amor alcança todo o mundo. Né? O comprimento, não existe miséria, não existe pecado. Não existe situação degradante que Deus não venha a cumprir a sua palavra na vida dele quando ele deixa Cristo habitar em sua vida. Né? A altura fala de quê? De revelação do alto, do céu. Né? Porque em Cristo não sabeis, não ouvis que o eterno Deus, ele não se cansa nem se fatiga, dá saúde ao que não tem saúde, dá vigor ao que não tem vigor. Né? Uns correm e se cansam, uns de exausto desistem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, aleluia, voarão com asas como águias. Altura, Deus quer te levar a alturas nobres, a você enxergar o propósito, o plano de Deus perfeito, você compreender perfeitamente, aleluia, o projeto de Deus para a sua vida. E a profundidade, essa questão da profundidade não existe situação, como disse alguém, uma sobrevivente do Holocausto judeu. Ela escreveu um livro, eu esqueci agora o tema do livro, esqueci a autora, mas ela diz assim, não existe abismo tão profundo que o amor de Deus não seja mais profundo ainda. Inclusive tem até um livro chamado Onde Estava Deus em Auschwitz? E aí você vai ver, eu até recomendo você ler esse livro. É tão profundo o relato de um sobrevivente de Auschwitz. Auschwitz fica na Polônia. E aí você vai ver aquele judeu dizendo que Deus operou e salvou muitas pessoas, não da morte, mas do pior, que era perder a salvação. E aí muitos milagres aconteceram ainda dentro de um campo de concentração em Auschwitz, na Polônia. Então é muito interessante. Não é o assunto, mas... Não, mas tem a ver a profundidade do amor de Deus. Não existe abismo que seja tão profundo que o amor de Deus, a misericórdia dele não seja mais profundo ainda. Então aquela mulher, ela chegou aos mais de 80 anos porque ela entendeu isso, o amor de Deus. O amor de Deus nos constrange. O amor de Deus nos leva a entender situações que a gente não quer aceitar. Não é... Irmão, coisa tremenda. Estou me lembrando aqui. Paulo, ele está preso e ele ora, não é, Senhor, olha, Senhor, eu sou o teu principal pregador. Todo mundo já morreu, já faz 30 anos, o negócio tem que continuar, o Senhor tem que contar comigo. Paulo não vai orar para que Deus o livre da prisão. Né? Paulo vai orar para que Deus o fortaleça na cadeia. Então, irmãos, muitas vezes a gente ora, Jesus, que luta, que prova, meu Pai do céu, oh Jesus, oh Pai, e tal. E a gente não apresenta-se a Deus com o intuito de dizer assim, Senhor, qual o propósito? Qual a finalidade? Me ensina a aceitar. E esse aceitar aqui é o que o apóstolo Paulo vai dizer, para que compreendeis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade. Então, Jesus Cristo assim, se possível passa, mas se não, Senhor, seja feito conforme a tua vontade. Lá no Getsemane, o lugar da prensa. Literalmente. Jesus sendo prensado. Jesus, ele sentindo o peso do meu e do seu pecado. Ele diz assim, contudo não seja como eu quero,
eu quero, mas cumpra-se o teu querer, a tua vontade. Então você pode cantar: o teu poder e seus dons te dará, de gozo Cristo sim te inundará, do coração as manchas limpará, fazendo tu para sempre o seu querer. Amém? Então, faça a vontade de Deus, irmão. E você vai não, digamos assim, se livrar dessa situação que você diz: eu quero me livrar disso, mas você vai entender o propósito de Deus. Ah, irmãos, você fala isso porque a sua vida está boa, você vive bem. Não. Cada cabeça é uma sentença. Cada situação só Deus conhece. Só Deus sabe, só Deus conhece. Então, irmãos, era por isso que Paulo se punha de joelho. Ele não se punha de joelho para dizer: Senhor, ameniza aí o tempo de prisão. Não, irmão, a guilhotina estava à porta. Era um pé na sepultura e o outro, orando pela igreja. Por isso que ele vai dizer que o viver era Cristo e o morrer era ganho, né? Ganho, lucro. Era lucro. Ele tinha a convicção, né, que sem o Espírito Santo ele não conseguiria chegar aonde ele atingir os seus objetivos, né? Exatamente. Então, tópico 3, a bênção de Deus excede o pensamento humano. Nós já estamos concluindo. Em sua audaciosa intercessão, nós falamos muito disso no início, né? Audaciosa intercessão em favor da igreja, porque Paulo foi audacioso, Paulo foi ousado na sua oração. Ele inicia e ele diz assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, ele é audacioso, ele pede as riquezas da glória de Deus, ele pede o somatório de tudo. É como se ele estivesse dizendo assim: Senhor, eu sei que tu és ilimitado. Eu sei que tu és ilimitado. Eu sei que o Senhor não tem limite. Eu sei que ninguém cancela a sua agenda. Eu sei que o Senhor não precisa de secretária. E por saber disso, é que eu evoco todas as riquezas da sua glória. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, ele vai falar, né? A presença do Espírito evidencia a salvação, né? O Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e o Espírito Santo nos faz ter uma vida de oração, de intercessão por si e pelos outros, evidenciando a sua presença em nossa vida. Romanos capítulo 8 e versículo 9, o apóstolo Paulo, ele vai falar dessa questão aí. Olha como é lindo. Romanos 8 e 9. A evidência do Espírito Santo, a evidência da salvação é a presença do Espírito na nossa vida. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, está com E maiúsculo. Sim. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não dá para você ter uma vida cristã evidente, uma vida cristã dinâmica, uma vida cristã com propósito, uma vida cristã com resultado, com fruto, se você não tem a presença do Espírito. E eu só tenho a presença do Espírito quando eu clamo, eu oro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele diz, em sua audaciosa intercessão, ele ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o eterno deve ser glorificado para sempre. John Stott, ele vai dizer assim, que Paulo sabia que Deus responde, por quê? Porque Deus não está morto. Primeiro, Deus não está morto. Segundo, porque Deus escuta a oração, ele ouve o seu clamor. Porque Deus lê pensamento. E isso, irmão, né? Você tem várias formas de orar. Ora de joelho, porque eu me ponho de joelho, não era uma prática do judeu, não. Orar de joelho, não. Não era uma prática comum do judeu orar de joelho. Mas o sentimento de reverência de Paulo era tão grande que ele é induzido a orar de joelhos. Que ele entende que Deus não está morto, ele entende que Deus escuta, ele entende que Deus lê pensamento.
Porque ele mesmo vai dizer em Romanos que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando você não sabe o que falar, não sabe o que dizer, não tem condições de falar, de conversar, como eu vi minha mãe algumas vezes, só chorando, só lágrima descendo. Mas Deus lendo o pensamento dela. Deus, ele sabia que Deus era poderoso para responder, porque Deus lê pensamento. E a gente vai ver na Bíblia, Israel, você disse muito bem, a prática do judeu era sempre orar em pé. Isso. E para todo mundo ver que ele era bem religioso, é tanto que Jesus vai criticar Isso. não assim, não queira ser como os hipócritas, fariseus, que pensam que por muito orar em pé, para serem vistos pelos homens, né? Mas enfim, o Espírito Santo, Paulo diz assim, deixa eu ver se é Paulo, depois você me ajude aí, mas a Bíblia diz assim, fato é que a Bíblia diz, não vos preocupeis com o que há de falar, com o que há de dizer diante Pedro, né? Diante dos magistrados, isso, diante dos imperadores. Por quê? Porque o Espírito Santo vos fará lembrar de todas as palavras, exatamente, de tudo, né? Então, é enfático que o Espírito Santo, quando habita em nós temos aquela fortaleza, aquela certeza. Ele nos prepara para a vida. E sim. Em todos os aspectos. O Espírito Santo nos prepara para a vida em todos os aspectos. Vida espiritual, primeiramente. Vida pessoal, vida social. Amém? Então, o Espírito Santo é quem capacita para a vida. A gente não fala muito no Espírito Santo, né? Mas ele é fundamental. Como pessoa. Está falando aqui muito. Exatamente, né? Ele é não muito assim no sentido geral, né? Por aí afora. Isso. Principalmente por algumas igrejas assim, tradicionais, né? Vai para o céu, como o pastor falou, vai, mas o que a gente quer dizer é que mais o pentecostal é que dá ênfase, né, a importância em falar muito no Espírito Santo, mas ele é de plena importância na nossa vida, no dia a dia. Exatamente. Aliás, irmão Ronaldo, essa questão do papel do Espírito Santo, o apóstolo Paulo vai deixar muito claro, né? O capítulo 1, versículo 23, ele vai dizer que nós temos que ser plenos do Filho. O que é plenitude? Você está completo, é inteiro, né? Não existe espaço para outra coisa. Você está cheio de Cristo Jesus. Capítulo 1, versículo 23. Mas ele diz também que eu tenho que estar cheio de Deus, do Pai. No capítulo 3 e versículo 19. Né? Ele vai dizer assim: e conhecer o amor de Deus, que excede todo o entendimento, para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Ele usa duas palavras aqui: conhecer, né? E entender. Certo? Esse conhecer, ele fala de intelecto, ele fala de estudo, ele fala de você se apropriar de tudo que tem a respeito de Deus na literatura, e você lê tudo isso e você se apropriar, você se fundamentar mais ainda neste conhecimento. E entender, esse entendimento aqui fala de experiência. Oh, glória! Experiência. Aleluia! Amém? Para Glória que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então eu só sou completo em Cristo e completo em Deus quando eu tenho experiência com Ele. Relacionamento. Experiência se leia, se entenda, relacionamento. Então, se você não tem relacionamento com o Filho, não tem relacionamento com o Pai e não tem relacionamento com o Espírito, capítulo 5, versículo 18, né? E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, você está incompleto. Então, eu preciso ser cheio do Filho, capítulo 1, versículo 23. Eu preciso ser cheio do Pai, capítulo 3, versículo 19. E eu preciso ser cheio do Espírito, capítulo 5, versículo 18. Então, a Trindade, ela habita, não é? Ela faz faxina, ela toma conta de todas as áreas e ela faz a gente se sentir bem em nós. Amém? Isso é muito interessante. E quando você falou também a questão de orar em pé e tal, a Bíblia de estudo arqueológica, ela traz uma informação seguinte, né? Isso aqui garimpando a palavra de Deus. Quando Cristo diz assim, entra no teu quarto e fecha a porta. Alguém diz lá, informa lá na Bíblia de estudo arqueológica, que na casa do judeu não tinha porta. A porta que tinha era a despensa. E a despensa é o lugar onde você tem provisão.
É o lugar onde você tem o quê? Providência. Aleluia. É o lugar onde você tira o seu alimento. Então, entrar no teu quarto, fechar a tua porta, é você se render a Deus e entender que só dele, por ele e para ele acontecem as São coisas. todas as Ele é coisas. provedor, ele é Jeová Jirê, o Deus que provê. Ele é Jeová Rafa, o Deus que sara. Ele é Jeová Nissi, a tua bandeira, o que te defende. Você não precisa se defender, aleluia, porque você já está justificado em Cristo Jesus. Amém? E aí Glória a gente ainda Deus. pode parafrasear assim, aquilo que o olho nunca viu, aquilo que você nunca viu, O ouvido não aquilo ouviu, que você nunca ouviu falar na terra, que seu não coração, desceu o coração. é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia, glória a Deus. E aí ele faz um convite à adoração, né? Paulo encerra este capítulo com um convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações. Ou seja, a igreja faz história e a igreja vai entrar para a eternidade, continuando essa história de comunhão, de relacionamento, de presença do Espírito, do Pai e do Filho na sua vida. É interessante isso. Na igreja. A glória, ela é vista na igreja. Pedro, A glória de Deus, Pedro a glória- não, João, isso, a glória de Deus. a glória de Deus. A glória sim. de Deus. João, quando ele caiu como morto e Jesus o levanta, ele se vira, o que é que ele vê primeiro? 7 candeeiros, ele vê a igreja. Exatamente. Então, se você critica a igreja, você está criticando Deus, porque a igreja é a instituição que Jesus, que Deus estabeleceu Institui para na que nos terra. congreguemos e tenhamos uma compreensão plena das riquezas da glória de Deus com os demais santos. Oh, glória. A igreja é indispensável, fundamental para a nossa sobrevivência. Aleluia. Mas a igreja, ela sou eu e você, e nos reunimos num templo para que a glória de Deus seja manifestada, para que a gente levante mãos santas, sem ira nem contenda, e diga: só o Senhor é Deus. Deus. Passamos pela prova, passamos pela luta, mas a promessa maior vai se cumprir. Ele voltará. Glória a Ele Deus. voltará. Aleluia. A barreira já foi desfeita. O véu já foi rasgado. Você tem livre acesso de se aproximar e dizer: Senhor, recebe-me como um dos Aleluia. teus filhos. Glória a Deus. Aleluia. Então, a glória é devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Na igreja que sou eu e você. Cristo precisa ser glorificado. Quando alguém olhar para mim, olhar para você, dizer: é a igreja de Deus. Cristo habita nele. E quando nos vê na igreja, diz assim: não vai dar outra coisa senão a manifestação da glória de Deus no meio desse povo. Amém? Então, eu acredito, irmão Ronaldo, se o senhor tiver mais alguma coisa, o que eu tinha era tranquilo. Pastor. Já terminou. Você já Pastor. terminou. Aleluia. Aleluia. Amém? Só a conclusão agora, o pastor Pastor. Flávio pode... deixa eu mudar. Não? Então, a conclusão aqui, quando fala que a ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja, o apóstolo tinha ciência, a sabedoria de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares, de bases, os quais ele pediu a Deus em oração, o fortalecimento de poder, a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual até encontrar perfeição durante esse processo. O povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Então, a nossa vida cristã, Aleluia. ela é um processo. Hoje, aprendi muito. Amanhã eu vou aprender de novo. Exatamente. Até chegar à estatura de varão perfeito. Exatamente. E isso só se cumprirá quando a igreja for arrebatada. Arrebatada. Eu estou me lembrando de uma palavra que o presbítero Duarte disse outro dia. Nós estamos falando em oração, em intercessão. Ele comentou assim, eu digo porque foi ele mesmo quem falou publicamente. Antigamente se orava 1 hora para pregar 15 minutos, hoje se ora 15 minutos para pregar 1 hora.
E nós estamos falando muito aqui em intercessão e oração, mas a gente precisa entender, né? Como o apóstolo Paulo ele vai registrar, ele fala, a prática, a teoria tem que estar ligada à prática. Eu preciso me encher de conhecimento da palavra. O canal que me alimenta é a palavra de Deus. Mas eu preciso também, para que a palavra ela surta efeito, estar em oração. Porque senão eu não vou entender os mistérios de Deus. Eu não vou entender os mistérios de Deus. Vai ter coisa que eu não vou conseguir desvendar. Por quê? Porque o Espírito Santo não vai me iluminar. Né? Porque eu a palavra é dele. A palavra é dele. E eu tenho que ter um relacionamento com ele para que eu compreenda perfeitamente. Como Paulo diz assim, ele não quer que a gente compreenda, irmão, pela metade. Ele diz assim, para poderes perfeitamente compreender. Eu preciso compreender, mas eu preciso compreender de forma perfeita. Não é de forma, digamos, caduca, não é de forma pela metade. 100%. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. E falar em oração, amanhã tem culto de oração, o pastor vai dizer, eita Jesus. Amém, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Meus irmãos, que bênção esta aula, eu fiquei quietinho aqui, interagi com alguns irmãos aqui no Face, inclusive vocês, vários irmãos de vários lugares aqui de Juazeiro, mas tem uma pessoa que é juazeirense, mas há muito, muito tempo saiu de Juazeiro e eu tive o prazer de conhecer em São Paulo, quando a gente lançou o Projeto Josué, o pastor Merandolino Quadros. Eu não sei se ele está agora em Belém do Pará ou é Belém, a sede nossa da Assembleia de Deus lá em São Paulo, né? Mas o pastor Merandolino, ele inclusive teve várias participações aqui, fazendo comentários, contribuindo, né? Se ainda estiver aí, diga amém, pastor Merandolino. Né? Aqui no Face, olha, deixa eu ver se ele está aqui, está assistindo sim. Aos estimados Ronaldo e Israel, a graça vos seja transbordante. Ao pastor Flávio, minha saudação do Senhor, aqui de Belém do Pará. Ele está em Belém do Pará, mas eu o conheci em São Paulo, né? Acho que no ano de 2014, quando nós lançamos o Projeto Josué, foi a aquisição do terreno da nova sede em Juazeiro. Nós estivemos passando ali e nós o conhecemos lá no Belém, na sede do Belém, em São Paulo. E graças a Deus, pastor, nós conseguimos comprar o terreno. Nós, desde o final do ano passado, nós concluímos o pagamento e estamos aguardando o tempo de Deus aí para a gente iniciar uma futura construção da nova sede da Assembleia de Deus, né? Nossa alegria por tê-lo conosco aqui nesta lição, esta manhã. Bem, meus irmãos, saudação para todos os demais. Fiz só essa referência porque é alguém que a gente conheceu e é daqui, ao que me consta, quando nós conversamos, eu entendi que o senhor é daqui da cidade de Juazeiro do Norte. Bem, então vamos lá. Final dessa lição, deixa eu trazer aqui os avisos. O Israel perguntou sobre o culto de oração. Vamos lá. Primeiro eu quero deixa-me falar sobre a congregação de João Cabral. Inclusive essa imagem aqui, ela não é a imagem atual, né? Hoje a congregação de João Cabral já tem uma imagem diferente, é toda em cerâmica na frente, tem letras em prateadas, e ali. Mas a gente precisou fazer. E desde sexta-feira nós começamos. Tiramos todo o forro, descemos todas as telhas e eu pensava que a gente ia precisar de comprar 4 milhas de telhas, não foi preciso, nós compramos 1.250 telhas. Então o que nós trocamos? Uma linha tinha que ser trocada, tinha uma linha quebrada, nós trocamos vários caibros, ripas, 1.250 telhas, todo o material elétrico, renovamos tudo, arrancamos tudo velho, tudo velho, colocamos tudo novo e vamos fazer a pintura, né? E eu fiz um pedido porque nós estamos com várias reformas em construção e eu não fiz campanha nenhuma nesse tempo. Louva a Deus porque tudo tem dado certo, as contas da igreja estão tudo em dia para a glória do Senhor.
conseguimos, inclusive, resolver algumas questões que estavam ainda pendentes do projeto Josué, diminuindo, né, alguns valores que a gente ainda tinha pendente. Mas eu pedi aos irmãos que nos dessem uma ajuda no sentido de que a gente pudesse fazer essa reforma. Antes do dia 22, está tudo prontinho ali, tudo limpo, tudo pintado, tudo organizado. E nós temos alguns irmãos, o irmão doou 250 placas de gesso para fazer o forro, o irmão doou R$100, a irmã doou 30, outra irmã doou 100, o irmão doou 300, outros doou 200, mas a gente está precisando de ajuda para a gente completar isso. Daí a imagem tem a conta da Igreja Assembleia de Deus. Se alguém quiser fazer uma doação, faz diretamente na conta da Assembleia de Deus. E aí você manda uma mensagem para mim no meu WhatsApp 933-7522, ali informando para eu poder dar esse relatório. Por exemplo, quando eu disse aqui o nome, eu disse o irmão deu uma oferta de R$100, eu não dei o nome. Posso dar, está tudo aqui, ó. Mas eu preferi não fazê-lo, tá certo? Não me foi autorizado fazê-lo. Mas eu tenho anotado tudo. Eu sou uma pessoa que gosto de fazer as coisas assim com bastante transparência. O irmão Ronaldo disse que é toque. Ontem ele me parabenizando, ontem no meu aniversário, ele me chamou assim, seu meu pastor é como um paizão. Mas ele mesmo que ele seja intransigente, que ele tenha toque, me chamou de doido, mas eu perdoo o meu. Diga isso. Não, é só a maneira espontânea que ele tem, e eu entendo. E eu sou feliz por ele me ter como um paizão, né? Mas eu gosto realmente de fazer as coisas todas assim. Se eu encontrar que o negócio está torto assim, eu gosto de aprumar, eu não sei se é toque. Mas faça um toque aí na conta da Assembleia de Deus. Faça uma oferta, me ajude a fazer essa reforma ali da nossa. Nós somos a sede e mais 33 congregações. E diga aí, Moisés. Fala aí. Não, é isso. Isso se chama organização. O Espírito Santo é organizado. Ah, então né? Era isso que o Ronaldo devia ter dito comigo. Organização. Então tá bom, eu vou tirar essa imagem, me ajude nesse sentido. Vamos lá. Bom, eu quero te chamar a atenção. Olha, irmãos, eu entendo, mas me preocupo. Eu entendo. Hoje eu fiquei quietinho aqui. Para não ser só eu fazendo as coisas, eu não quero que seja só eu fazendo as coisas. Não tem como ser só uma pessoa fazendo. E eu contei com a presença aqui dos meus irmãos. Na segunda-feira, o pastor Manuel Lemos vai dirigir o culto de oração. Na quarta, eu estarei no estudo bíblico. E aí a gente vai. Aí eu entendo. Ontem nós podíamos ter mais gente na Santa Ceia? Podíamos ter. Eu entendo que tem gente que está com medo, está preocupada ainda e tal. Enfim. Mas tem outra coisa também. Cuidado para você não achar que você está de férias. Não pense que você está de férias. Não é tempo da gente baixar a guarda, não. Pendurar a harpa, não. Não é lugar. Empoeirar a Bíblia, não, meus irmãos. Não é assim, não. Olha, esse tempo, 80 dias, foi o tempo que, estatisticamente, mais se vendeu bebidas alcoólicas. E mais se vendeu comida. Olha, quem vende bebida e quem vende comida não passou mal, não. Passou bem. Glutonaria. Só ver gente dizendo assim, quando eu sair dessa quarentena, eu vou estar um bolo, assim. Glutonaria, bebedice e preocupações, ansiedade, cuidado. Eu preguei isso, daqui a pouco, meio-dia, no programa Palavra Verdadeira, na TV Verde Vale, canal 13, que tem que ver aberta, Brisanet, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, canal 137, e no Facebook, ao vivo, passando o meu programa Palavra Verdadeira, eu vou estar trazendo uma palavra sobre isso. Meus irmãos, a gente tem que estar despertado. Vai que Jesus volta agora. O que impede? Nós temos que estar despertados. Jesus disse assim, que esse dia não vos pegue de surpresa. Viu? Não é tempo para descansar, não. É tempo para trabalhar. É tempo para a gente evangelizar. Se a gente não tem como evangelizar
indo nas casas por conta dessas questões, meu amigo, pegue esse celular, mande mensagens bíblicas, convide para os cultos, faça uma obra para Deus. Meio-dia, programa Palavra Verdadeira, 18 horas, o nosso culto lá da sede. Né? Nossa escola, a gente faz a transmissão aqui do nosso gabinete pastoral, aqui na minha casa, mas à noite, culto na sede, irmão Kevin, pregador será o presbítero Leonardo, eu vou estar nesse culto. É o culto de missão do mês. Nós temos o desafio de levantar uns valores de oferta para mandar para a missão transcultural. Não estamos de férias, não. Os irmãos lá estão lá precisando de ajuda. E prepare aí, porque vai ser pedido, vai ser convocado a dar uma oferta para a gente mandar pelo menos um salário mínimo para a SEMADEC, a Secretaria de Missão da Assembleia de Deus do Estado do Ceará, para estar subvencionando os nossos missionários que estão nos outros países. Ok? Essa é a nossa... Quero agradecer a todos que nos felicitaram pelo nosso aniversário, que foi ontem, 54 anos. E também, 2, 3 dias atrás, 4 dias, nós completamos 31 anos de fé. Amanhã, minha filha Daça estará completando mais um ano de vida, 19 anos. 19 anos. Meus 4 filhos casados, só minha filha, a quinta, está em casa, né? E vai demorar um pouquinho, vai ficar só eu e Maria aqui? Não, deixa a Daça ficar mais um pouquinho. Amém? Irmão Ronaldo, obrigado. Deus abençoe, pastor. É sempre um prazer estar aqui podendo contribuir. Você não está vendo mais que a Daça está aqui, mas tem um programa. Qual é o programa? O seu? O seu programa. O Meditando na Palavra, viu? Tivemos a participação do nosso querido pastor, né? Vai ser quarta-feira que eu vou pregar. Quarta-feira, 11 horas da manhã, na TV Evangélica do Cariri. Pastor Flávio falando sobre um assunto de suma importância, que é a questão da bigamia, poligamia, se o Antigo Testamento não vale referência para o Novo. O comportamento dos patriarcas dos reis. Isso, né? Aí falou que quem era patriarca, quem desobedeceu, se Deus aprovava ou não. Tá bem legal o assunto, viu? Então não perca, quarta-feira, na TV Evangélica do Cariri. É web, né? É web, viu? Tá bom? Então, obrigado aí por tudo. Irmão, obrigado, irmão presbítero Israel também. Glória a Deus. Obrigado também, pastor, a você que esteve nos acompanhando até agora. Deus te abençoe e te faça prosperar em Cristo Jesus, para que você compreenda perfeitamente as grandezas da riqueza de Deus. Amém? Abraço também para o pastor Salviano, lá em Bicuitinga, participou aqui, né? Eu vi agora. Eu estava pastor Salviano. Né? Glória a Deus. E abraço, Flávio, pastor Salviano. É o tio, né? Tio do presbítero Israel, nosso tio pai, né? Nosso referência como pai para nós, que muitos irmãos sabem, eu não tive pai. Ele só fez fazer e desaparecer. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, vamos agradecer o Senhor. Conto com você para replicar essa mensagem, compartilhar. Mas a minha mãe não era crente, né? Tem que dizer isso. Eu não conhecia Jesus nem minha mãe, logicamente. Isso é as coisas da época como dizia assim o irmão, eu vou contar só essa aqui, né? O pastor Denis esteve conosco aqui ontem, e o Denis era era nosso líder de mocidade no Cedro, né? Nosso líder de mocidade no Cedro, e nós fomos para o Flamengo, uma equipe de pessoas. E foi um irmão novo convertido. Ele já era auxiliar do trabalho. Ele pastor, só ressaltar que Flamengo é um distrito, né? Tem muita gente lhe vendo no mundo todo. Flamengo. Não, porque assim. Se eu me perdoe. A mão do Ronaldo. O Flamengo é um distrito onde eu nasci, distrito de Saboeira. E nós íamos para lá. E pastor Denis. O pastor Denis era o líder da mocidade. E tinha o irmão Manuel, ele tinha sido um homem... Ele trabalhou na linha de ferro, era um homem bem rústico, bem Sim. duro, né? E quando ele creu assim de maneira bem pau para toda a obra, como diz, né? E ele era... Pau para toda a obra. Aí nós fomos. Aí os meninos, pastor, a gente pode tomar banho? Pode brincar aqui nessa areia? Brinca um pouquinho. Aí pegaram a bola para brincar. Daqui a pouco o pastor Denis, que era o líder da mocidade, veio com o dedão... sangrando, né? Chamado chaboque do dedo. Aí o irmão Manuel disse assim:
Olha aí, voltou pro tempo da incredulidade. Olha. Isso é coisa da incredulidade. Então, esse caso do seu aí, do seu pai, é coisa da época da incredulidade, né? E um abraço também para minhas irmãs, a Ismênia, né? A incredulidade nos dá outras realidades. Isso. Um abraço para minhas irmãs também, em nome de Jesus, pastor. Querido Pai, nós te damos graça por esta alegria, esta liberdade espiritual, esse fluir do Espírito, ó Deus, trazendo-nos palavras pela vida, a instrumentalidade dos meus irmãos, Israel e irmão Ronaldo. Abençoa o teu povo, as programações que estão, Senhor, já anunciadas, a continuidade desse dia. Obrigado por todo o amor do Senhor, ó Deus, manifestado, revelado, em que, ó Deus, temos vivenciado. Pai querido, nos dá, Senhor, a tua bênção. Guarda todos nós debaixo da tua potente mão. Abençoa os nossos irmãos aqui de Juazeiro e de todos os outros lugares que compartilharam conosco, Senhor, este ensinamento. Assim, abençoa o culto da noite. Tudo pedimos e tudo te agradecemos pela fé em nome de Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Todos digam amém. Amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém. Deus abençoe.